Nosso trabalho de hoje estava marcado outra vez para realizar-se no palco da escola, mas, quando chegamos, a porta do auditório estava fechada, uma outra porta estava aberta, entretanto, e dava diretamente no palco. Logo que entramos, ficamos atônitos ao ver-nos diante do vestíbulo. Contíguo a ele, uma confortável sala de estar, com duas portas, uma dando para a sala de jantar e daí para um pequeno dormitório e a outra para um longo corredor, tendo ao lado um salão e um baile brilhantemente iluminado. Todo esse apartamento era dividido por meio de cenários tombados de empréstimo às produções do repertório. O telão principal estava abaixado e obstruído por uma barricada de móveis. Sem a sensação de estarmos no palco, nós nos portamos como se estivéssemos em casa. Começamos por examinar as salas e depois nos reunimos em grupos e pusemos-nos a tagarelar. A nenhum de nós ocorreu que a aula já começara. Finalmente o diretor recorreu-me que havíamos nos reunido para trabalhar. E o que vamos fazer? Perguntou alguém. O mesmo de ontem, foi a resposta. Mas nós continuávamos de pé onde estávamos. O que aqui há? Perguntou. Foi Paulo quem respondeu. Na verdade, não sei. De repente, sem motivo nenhum, interpretar... Interrompeu-se como que perplexo. Se não é confortável interpretar sem motivo algum, procurem um motivo, ora essa, disse Tortsov. Não lhes imponho a menor restrição, mas não fiquem aí parados, feito pedaços de pau. Mas, aventurou-se alguém, isso não será interpretar por interpretar? Não, respondeu o diretor. De agora em diante, só se interpretará com um objetivo qualquer. Agora vocês já têm um ambiente que pediram ontem. Não podem, acaso, sugerir alguns motivos interiores capazes de resultar em simples atos físicos? Por exemplo, se eu lhes pedir, Vânia, que você vá fechar aquela porta, você não vai? Fechar a porta? Naturalmente. E Vânia foi, bateu a porta e voltou antes que tivéssemos uma oportunidade de olhar para ele. Não é isto que significa fechar uma porta? Na palavra fechar está implícito o desejo de que a porta seja fechada, a fim de permanecer fechada, para evitar que a corrente de ar ou que as pessoas da sala contígua não ouçam o que dizemos. Você apenas bateu com a porta, sem nenhum motivo na cabeça, e de modo a fazê-la novamente abrir-se, como que de fato ocorreu. Ela não fica fechada, não mesmo, disse Vânia. Já que é difícil, então será preciso mais tempo e mais cuidado na execução do meu pedido, disse o diretor. Peça-me para fazer qualquer coisa, implorei. Será que não pode pensar em alguma coisa? Há uma lareira aí e um pouco de lenha. Vá acender o fogo. Fiz o que me mandou. Pus a lenha na lareira, mas não achei fósforos nem no meu bolso, nem na prateleira. Por isso voltei e contei minha dificuldade a Tortsov. E para que é que você quer fósforos? Perguntou. Para acender o fogo. A lareira é de papel. Você queria incendiar o teatro? Ia só fingir, expliquei. Estendeu uma das mãos, vazia. Para fingir que se acende fogo, bastam fósforos de mentira, como se a razão da cena fosse riscar os fósforos. Quando você chegar ao ponto de interpretar Hamlet, trilhando o caminho da sua intrincada psicologia até o momento em que ele mata o rei, será que vai dar importância ao fato de ter na mão uma espada de tamanho normal? Se ela lhe faltar, será você incapaz de terminar a interpretação? Você pode matar o rei sem a espada e pode acender o fogo sem fósforo. O que tem de se acender é a sua imaginação. Continuei imaginando que acendia o meu fogo. Para incorporar a ação, inventei que os fósforos imaginários teriam de se apagar várias vezes, embora eu tentasse protegê-los com as mãos. Tentei também ver o fogo, sentir o calor, mas não consegui. E logo comecei a me enfastigar, o que me obrigou a pensar em alguma outra coisa para fazer. Comecei a mudar de lugar,
os móveis, depois a contar os objetos que haviam na sala, mas como nenhum propósito inspirava nessas ações, elas eram todas mecânicas. Isso nada me surpreende, disse o diretor. Quando uma ação carece de fundamento interior, ela é incapaz de nos prender à ação. Não toma tempo empurrar algumas cadeiras de um lugar para outro, mas se você fosse forçado a arranjar algumas cadeiras de tipos diferentes, com um objetivo particular, como, por exemplo, para os convivas de uma ceia, que devem ser colocados de acordo com a importância, a idade, a harmonia pessoal, isto provavelmente lhe tomaria muito tempo. Mas a minha imaginação secara. Assim que percebeu que também os outros estavam esgotados, ele nos reuniu na sala de estar. Não se envergonham? Se eu trouxesse aqui uma dúzia de crianças e lhes dissesse que esta era a sua nova casa, vocês veriam faiscar as suas imaginações, as suas brincadeiras seriam para valer. Será que não as podem imitar? Isso é fácil dizer, queixou-se Paulo, mas nós não somos crianças. Nelas a vontade de brincar é natural, em nós tem de ser forçada. Naturalmente, respondeu o diretor, se não querem ou então não podem acender uma centelha dentro de vocês. Não tenho mais nada a dizer. Todo aquele que é deveras um artista deseja criar em seu íntimo uma outra vida, mais profunda, mais interessante do que aquela que realmente o cerca. Grincha interrompeu. Se o pano estivesse erguido e o público na plateia, a vontade chegava. Não, disse o diretor, decisivo. Se vocês forem mesmo artistas, sentirão essa vontade sem esses acessórios. Agora digam com franqueza, o que foi realmente que os impediu de interpretar qualquer coisa? Eu expliquei que podia acender fogo, afastar os móveis do lugar, fechar as portas e abri-las, mas que estas ações não eram suficientemente prolongadas para prender-me a atenção. Acendo fogo ou fecha a porta e pronto. Se um ato levasse a outro e desse origem a um terceiro, criar-se-iam um impulso e uma tensão naturais. Em suma, concluiu ele, você acha que precisa, não de atos breves, exteriores e semimecânicos, mas de atos de perspectivas mais amplas, que sejam mais profundas e mais complicados? Não, respondi. Mas dê-nos algo que, embora simples, seja interessante. Quer dizer, disse ele perplexo, que isto tudo depende de mim. Sem dúvida, a explicação deve ser procurada nos motivos interiores, nas circunstâncias dentro das quais e pelas quais você está executando a ação. Tomemos isso de fechar ou abrir a porta. Nada poderia ser mais simples ou menos interessante. Pode ser, dizer, o mais mecânico. Mas suponhamos que, neste apartamento de Maria, tenha morado um homem que ficou louco, furioso. Levaram-no para um hospício. Se ele fugisse e estivesse atrás daquela porta, o que é que vocês fariam? Assim que a pergunta foi formulada nesses termos, todo o nosso objetivo interior, como o diretor chamara, modificou-se. Já não pensávamos em como prolongar a nossa atividade, nem nos preocupávamos com sua forma exterior. Nossos espíritos se concentravam em calcular o valor ou propósito deste ou daquele ato em função do problema proposto. Os nossos olhos começaram a medir a distância entre a porta e a procurar caminhos seguros para chegar a ela. Examinavam o ambiente em busca de saídas, caso o louco arrombasse a porta. Todo o nosso instinto de conservação pressentira o perigo e surgia meios para enfrentá-lo. Quer acidentalmente ou de propósito, Vânia, que estivera encostado na porta, reforçando-a depois de fechada, deu um salto repentino. Nós todos nos precipitamos para ele. As moças correram aos gritos para outra sala. Finalmente dei comigo debaixo de uma mesa, segurando um pesado cinzeiro de bronze. A tarefa não terminara. A porta agora estava fechada, mas não trancada. Não tinha chave. Portanto, a medida mais segura que poderíamos adotar seria
escorá-la com sofás, mesas e cadeiras e depois telefonar ao hospício para que providenciassem o reinteramento do louco. O êxito dessa improvisação deixou-me animadíssimo. Fui ao diretor e pedi-lhe que me desse mais uma oportunidade de acender o fogo. Sem perder um segundo, disse-me que Maria acabara de herdar uma fortuna, que alugara esse apartamento, que estava celebrando a sua boa sorte com uma festa de inauguração, para a qual convidou todos os seus colegas. Um deles, que conhece bem Katchavkalov, Moskin e Leonidov, prometeu trazê-los à festa. Mas o apartamento é muito frio e o aquecimento central ainda não foi ligado, apesar de estar baixíssima a temperatura lá fora. Seria possível encontrar alguma lenha para acender um fogo na lareira? Um vizinho poderia emprestar algumas achas. Ateia-se um pequeno fogo, mas dá muita fumaça e é preciso apagá-lo. Enquanto isso, vai ficando tarde. Acende-se outro fogo, mas a lenha está verde e recusa-se a arder. Mais um minuto e os convidados estarão chegando. Agora, prosseguiu ele, vamos ver o que você faria se meus dados imaginários fossem verdadeiros. Tudo terminado, o diretor declarou. Hoje posso dizer que vocês atuaram com motivo. Aprenderam que, no teatro, toda ação deve ter uma justificação interior, deve ser lógica, coerente e real. Segundo, o C atua como uma alavanca que nos ajuda a sair do mundo dos fatos, erguendo-se ao reino da imaginação.